Falem, amados, paz e salvação do Eterno sobre suas vidas. Bom, eu quero meditar com vocês, levar vocês a meditarem sobre a palavra do Criador e sobre todo um contexto da palavra dele, né? Sobre aquilo que ele veio realmente transmitir. O nosso Messias veio a esse mundo aqui para quê? Para nos tirar de uma escravidão, né? Para pagar o preço pelas nossas vidas. E a palavra dele diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, versículo 6, se não é 6, está perto de 6, e diz que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. A palavra também em Armial, Jeremias 33, 31, diz assim: um novo pacto farei com o meu povo. Imprimirei as minhas leis e os meus mandamentos no seu coração e na sua mente. E eles serão o meu povo. E eu serei o rei deles, o Criador Supremo, Todo-Poderoso. Veja bem, o nosso Messias veio a esse mundo aqui. E vocês podem ver, quando foi, por exemplo, a lei dizia que deveria apedrejar a mulher, no caso da mulher adulta. Portanto, ele, né, pediu às pessoas para voltarem a elas mesmas. Eles analisaram a lei e pegaram ele. Se ele falar que pode apedrejar, que dê a misericórdia. Se ele falar que não, onde que cumpre a lei? Onde que ele está? Ele está descumprindo a lei. Então ele fez eles voltarem para um ponto que eles não tinham raciocinado, né? Como o Messias não a matemática desse mundo é a matemática desse mundo. Os conceitos desse mundo são os conceitos desse mundo. Os conceitos do Criador, do Messias, são os conceitos dele, né? Em espírito. Então ele disse, aí que ele praticamente ele falou: voltem para vocês mesmos, olhem para vocês mesmos e decidam o que fazer. Não é isso que ele disse? Quando foi no sábado, quem conhece os preceitos do sábado, um dos preceitos do sábado é nem acender fogo no dia. E vá dentre vários preceitos que exige para a guarda do sábado. No entanto, ele dizia que ele era o rei do sábado, o dono do sábado, e operou milagres, trabalhou naquele dia. Para você ver que os conceitos são outros, né? E o que ele veio realmente é para que você estabeleça uma ligação com o Criador, que você se liberte de tudo aquilo que é a imposição de normas, regras ditadas por homens religiosos. Você pode ver que toda a palavra dele, ela foi direcionada ao povo dele. Ele diz: vocês têm as escrituras, contudo, não vem a mim. Dizem ter nelas a vida eterna, nas escrituras a vida eterna, contudo, não vem a mim. Por quê? Porque as pessoas ficam baseadas em conceitos, acreditando homens, seguindo homens. Não é para seguir homens. Ele é o nosso guia, o único guia. Aquele que se coloca como guia seu, ele é falso. Ele tem que te levar você ao entendimento que você deve buscar o Messias, e o Messias, o Espírito dele, guiar a sua vida. Quando ele falava: deixe guias cegos, deixe os guias cegos guiar os cegos guiando os cegos, ele não diz para o povo pagão, não. Ele não diz fora do contexto do povo dele, não. Logicamente que a palavra se abrangiu para todo mundo ali, depois do sacrifício dele, do novo pacto, da nova aliança, se abrange para todo mundo, mas a palavra dele é direcionada para dentro do povo. Quem que são os guias certos? Quem que são os fariseus? Quem que são os hipócritas? Quem que são os doutores da lei que dizem ter nelas, como Jeremias diz, né? Vocês são os legisladores, os doutores da lei, dizem falar de mim, contudo vocês falam coisas que eu nunca disse. São quem? São o povo dele, o povo que se diz do Criador, né? Que se diz que conhecia ele, que diz conhecer ele. Não é, quando essas palavras não são para esse povo da igreja católica, do protestante, porque adúltero, para você ser adúltero, você tem que estar casado. Católico, protestante, nunca casou com o Criador do Universo. Quem casou com ele foi o povo dele, e ao choro. E quem, na verdade, aceita o verdadeiro Criador, esse sim casa com ele e adultera, esse sim se desvia do caminho. Os outros não, os outros sempre estão fora. Católica nunca foi mulher ou esposa, que é a palavra do Criador, ele sempre relaciona com ele o marido e o povo dele a esposa, um relacionamento assim. Então não tem, não é as palavras não é para as outras pessoas. A partir do momento que elas adentram
a esse conceito, aceitam a salvação, aceitam Ele como Criador, passa a fazer parte. Mas enquanto está do lado de fora, não é para eles. Primeiro nós temos que levar essa mensagem, dizendo, colocando a mensagem, levando Yahushua, o verdadeiro Criador de todas as coisas, o dono do universo, levar eles para as pessoas, levar essa mensagem de vida, de salvação. A partir do momento que eles aceitando, eles adentram, né? Adentram para o corpo, adentram para o povo dele. Mas antes disso não, são o povo dele. Só existe duas nações, a de Yahu e a outra. Então é basicamente isso, né? Então o que acontece? Nós precisamos estar atentos que levar a mensagem para cada um buscar o eterno. Não é conceitos, regras. O povo que desvia as pessoas, o povo que bota normas, regras, conceitos de homens aí, está dentro do povo. Ele está falando para esses que são guias cegos, esses que introduzem falsa doutrina, esses que são guiados por homens e que são guiados por ensinamentos humanos e levam as pessoas e forçam as pessoas a seguirem eles. Os verdadeiros do Criador levam as pessoas a buscarem Ele, a que Ele ministre, Ele que guia. Só Ele pode salvar, não tem outro, né? Homens querem ensinar as pessoas, ensinar, levar entendimento deles. Quem guia? A palavra é muito clara. O Espírito dele nos guiaria a toda a verdade, nos ensinaria sobre todas as coisas. A gente precisa levar as pessoas a buscar o Espírito do Criador, né? A discernir diante de tantas vozes aí, né? Porque esse é o ponto-chave da coisa. É você conseguir discernir o Criador, a voz dele na sua vida, a essência dele, deixar ele fluir através da sua vida. Veja bem, só dessa forma. Eu quero ler para vocês um texto aqui que vem, porque as bodas estão aí. O Messias está voltando. E as pessoas nem conhecem o Messias, porque as pessoas, em vez de ensinarem, levarem ao entendimento, levarem o nome dele, fica querendo enfiar normas e conceitos, ditando regras para as pessoas. Como o próprio Jeremias diz, né? São normas sobre normas, regras sobre regras, conceitos sobre conceitos, preceitos sobre preceitos. Essa é a palavra. Dizem coisas que ele nunca disse. É o espírito do legislador que a gente precisa estar buscando. Conhecer o espírito do legislador, o coração dele, para entender tudo isso aí. Porque só tem bagunça, fizeram só bagunça. Mas ele diz que faria um novo pacto, uma nova aliança, no qual imprimiria no seu coração, na sua mente, as leis, os mandamentos, o estatuto dele. Que você é um ministro não da letra, mas um ministro do Espírito, né? Da aliança do Espírito, não da aliança da letra, da coisa física. Veja bem, até a palavra fala em Isaías. Deixa eu ler um texto aqui. Isaías fala assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. É sem dinheiro e sem custo. Ele está falando aqui, ó, não tem custo. É de graça, é dádiva, é dom, é generosidade. É para você. Não precisa preocupar quem está botando norma, regra e condição, querido. Eles estão fora da palavra. Então vamos lá nas bodas do Cordeiro. Vamos meditar, porque o tempo se aproxima. Veja bem, Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14, diz assim: de novo entrou Yahushua a falar por palavras, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os seus servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse-lhes os seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quanto encontrardes. O quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando o rei, porém, para ver os que estavam à mesa, notou ali um que não tinha trazido vestes nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei e aos serventes: amarrai-os de pés e mãos
e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hoje, se considerarmos o tempo espiritual para as coisas acontecerem, estamos vivendo ainda a continuidade desse convite, até que a sala do banquete esteja repleta de convidados. Foram os convidados góis aqui representados, por toda a nação, todo o povo, todo o mundo. Ele é representado na palavra, esse todo mundo, ele fala assim, a quantos encontrardes, a todos quanto encontrardes, e as encruzilhadas do caminho. Eles foram, todo mundo está representado aí. Bem como pelas estradas, demonstrando claramente os lugares fora de Al-Shuru. Não é isso que a palavra diz? Onde se deveria buscar convidados para a boda do rei. Hoje a sala do banquete tem convidados de todos os povos, nações, aguardando que a sala esteja repleta para ter início a celebração das bodas. Mas o convite ainda é feito por todos os cantos, por todas as encruzilhadas, por todos os caminhos e pelas estradas. O final desse texto contém também um importantíssimo alerta a todos que são convidados. Devem estar trajados com vestes nupciais. O alerta é de extrema importância, devido à igualmente importância do acontecimento, único na história, de proporções celestiais, jamais imaginado, jamais concebido por mente humana. Essas bodas referidas no texto são nada menos do que o casamento do Filho do Altíssimo com sua noiva, Al-Holial, e Yahushua com Al-Holial, com o povo dele, com aqueles que aceitam ele, com aqueles que invocam o nome dele e andam em integridade, justiça, retidão, com amor ao próximo, aqueles que cumprem as palavras dele. Então o Filho do Criador irá se casar e estão sendo convidados todos para o banquete da boda. Todos estão sendo convidados. O convite está sendo distribuído a todos, embora infelizmente alguns pensem que se trata de algo de pouca importância e que podem comparecer com qualquer traje. Ora, os trajes em linguagem espiritual não dizem respeito à roupa sobre o nosso corpo, mas dizem respeito sim aos princípios de verdade, justiça e humildade e todos os demais princípios que compõem o traje nupcial requerido para a celebração do banquete. É importante que ninguém se engane pensando que poderá estar vestido de qualquer maneira, sem zelo, sem princípios espirituais de luz no coração. Não adianta vir com a negligência, meus amados. Não se negligencie quanto à importância da festa. E principalmente, não esteja negligente quanto ao rei e seus filhos, que são os donos da festa. Aquele que é encontrado sem vestes nupciais é lançado fora nas trevas. Crer no nome Yahushua é aceitar o convite para a festa. Mas ninguém se engane de agir negligentemente diante do rei, porque as escrituras dizem em Al-Rotan, Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Yahu permanece, tendo este selo. Yahu conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da justiça todo aquele que professa o nome Yahu. É preciso distinguir com clareza essas duas coisas. Nossa aceitação do convite, crendo em Yahushua, e nossa preparação com trajes nupciais, para estarmos trajados de forma adequada e ao tão imaginável banquete e celebração. Nosso proceder não se encerra na aceitação do convite, mas estende-se por todo um processo de mudança de coração ao qual devemos nos submeter, de modo a nos trajarmos de forma adequada para o banquete. O processo de mudança de coração implica em nos despojarmos diariamente do velho homem, da carne e do mundo, e alimentarmos da nova criatura renascida em Yahushua, com a seiva da oliveira verdadeira, o qual é a vida, por todos os princípios espirituais de luz que ele nos proporciona. Ninguém jamais se engane de simplesmente sair por aí professando o nome Yahushua, sem se preocupar com os trajes que está vestido para as bodas, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Melhor que nunca tivesse aceito ao convite, meu amado, do que tendo aceito apresentar-se com trajes indignos do banquete das bodas do Filho do Rei. Louvado seja o nome de Yahu, o Criador do Universo. Vocês possam estar meditando sobre isso, meus amados. Não basta aceitar o nome.
precisa se trajar adequadamente, e o fim aproxima. O período da graça, como vocês conhecem, está se fechando. O período da dádiva, da generosidade está se fechando. A lacuna que foi aberta entre a 79ª semana de Daniel e a 70ª semana, esse período está se fechando, que é uma lacuna que foi aberta dessa profecia de Daniel para o período gentil, onde englobou todo o povo. Foi chamado todo o povo, convite. Foi cumprido 69 semanas que foi dado ao povo dele. E falta uma ainda. Essa última semana está chegando a ela. Então fecha a porta da graça para todo o povo. Essa última semana ele vai tratar com o povo dele, com o povo das raízes dele, que não são esses aí que se dizem, como Apocalipse diz. Esses que se dizem Yahudim, judeus, e não são, antes são sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 e 3:9, podem ler lá. Louvado seja Yahu, que vocês possam estar meditando sobre isso, sobre a palavra dele. E sabe o que é ser nova aliança. E o que é depender do Pai. É depender do Pai, botar sua confiança totalmente nele, que ele guie você. Não tem como, querido. Você precisa se manifestar na sua vida o ser Yahushua. Ele tem que fluir através da sua vida. Ele tem que falar através de você. Não fica procurando homens, pegando alimento requentado de homens, não. E se achando que tá. Você tem que pegar o alimento direto do Shual Maial para você. O alimento fresco, o maná, o pão da vida, Yahushua. Você tem que se alimentar dele, da palavra dele. A palavra lá, desde o começo, lá em Gênesis, fala assim que Yahu diz para Eva não comer da maçã do fruto da árvore. O Satã disse, coma, não tem problema. Né? Então, o Yahu disse uma coisa, a serpente diz outra. A mulher preferiu ouvir a serpente. Agora note-se uma coisa, comer e ouvir é simbolicamente a mesma pessoa dentro das escrituras sagradas, dentro das coisas, porque o Criador sempre falou simbolicamente por enigmas e por palavras, parábolas, para que alguns ouçam e não entendam, mas aos dele ele faz a conhecer, aqueles que ele quer, porque ele diz, aos dele faria conhecer o nome, só vai ao filho a quem o Pai concede. Aqueles que de antemão ele conheceu também predestinou, aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, mas sim da vontade dele. Então ele falou tudo por parábola, por enigma, para confundir. Ele mesmo, Yahushua, os discípulos perguntaram para ele, para o Messias, por que a nós você fala abertamente, para eles não? Ele falou, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Então isso é natural. Ele não dá a conhecer a todo mundo os mistérios do reino. O reino é simbologia, e palavra, comer do fruto é ouvir a voz do Criador. Não comer do fruto da árvore que ele pediu é ouvir a voz dele e não comer a obediência a ele. O pecado está aí na independência. Então, ouvir o mundo ou Yahu, ouvir o Satanás ou Yahu. Ouvir Yahu é comer do que é dele, que é a palavra dele, é a obediência a ele. É do maná que desceu do Shual Maial, Yahushua, o pão vivo. Isso é obediência, isso é ceiar. É você alimentar de algo, das coisas dele, não das coisas do mundo, não das coisas dos homens. Louvado seja Yahu. Muita shalom, muita paz na sua vida, querido. Paz e salvação para você, para sua casa.